o nosso objetivo principal é levar elementos para você transmitir esse conhecimento, para você ensinar de uma forma coerente, verdadeira, baseada em evidências, e a gente vai entender um pouquinho, então, as evidências históricas de como o Surya Namaskar surgiu e por que que isso é importante, por que que é importante a gente entender a história disso. Porque muitas vezes, dentro do yoga tradicional, as pessoas têm a ideia de que a saudação ao sol é uma sequência mágica, é uma sequência mística, é uma sequência revelada, iluminada, e que aquilo cura tudo, salva as pessoas e blá 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 blá. E o Saudação ao Sol é uma sequência fantástica, ela é excelente, ela tem um trabalho muscular incrível, mas ela nada mais é do que uma sequência muscular incrível. Ela não tem nada de iluminação, ela não tem nada de inexplicável, ela não tem nada de incomum ou diferente de qualquer outra sequência que você possa fazer também. E a gente vai entender hoje em fatos históricos como que aconteceu essa saudação ao sol e como é que ela surgiu. E aí a gente tem a figura desse cara aqui, que é o Krishnamacharya, que pode ser considerado aí o pai do yoga moderno, ele que começou a trazer muitos dos movimentos que hoje vocês conhecem como o do yoga moderno, né, o yoga mais tradicional também, que depois acabou virando, ele vem desse cara aí, que é o Shankaracharya. Então, entendendo um pouquinho sobre o contexto histórico, tá? Então, a Índia ela se torna colônia britânica em 1858. Então, é uma época da Rainha Vitória ali, em que ela impôs determinados costumes dentro da Índia. E isso aí acabou criando diversos tipos de conflito. Então, em 1931, o Maharaj Krishnaraja Voderaya quarto, ele começa a fazer um movimento de fortalecimento da cultura indiana. Ele era o dono do palácio de Mysore, que é uma região da Índia, e ele começou a juntar ali elementos da cultura indiana, entre eles o estudo da obra de Patanjali, o estudo do sânscrito e também algumas questões de práticas físicas. Então, esse cara ele tinha tanto um trabalho lá dentro de fisiculturismo e com o tempo ele começou a também adotar a questão do yoga. Então esse Maharaj, patrocinou o Krishnamacharya para o Krishnamacharya ir criando determinadas sequências, criando uma prática de yoga que fosse mais atrativa para as pessoas. E daí ele fez digamos assim, esse mecenato com o Krishnamacharya e isso que tornou possível o yoga se expandir, se espalhar. E aí depois vem a popularização do Ashtanga Yoga, do Patabi Joyce, que é uma, que é uma derivação do Krishnamacharya, do Vinyasa do Krishnamacharya. Então, primeiro surge aqui na década de 50 o Vinyasa, e depois, na década de 70, mais ou menos, o Patabi Joyce sistematiza o método dele, que é o Ashtanga Vinyasa, e depois leva isso para os Estados Unidos. Bom, esse aqui, ó, só para vocês verem, é o Palácio de Mysore, que é uma região da Índia. Então, esse aqui é o Maharaj Krishnaraja Wadeya, que patrocinou aí o Krishnamacharya. Então, quem é o Krishnamacharya, né? Ele trabalhou sobre a direção pessoal aí do Maharaj. Ele foi incumbido de popularizar a prática do yoga e o sistema que ele acabou desenvolvendo disso, né? Então, no palácio, ele abriu um espaço de yoga, né? E o seu sistema ele é uma síntese de vários métodos que existiam de treinamento físico na Índia antes desse período. Então, é uma forma de prática que foi desenvolvida durante esses anos e tornou-se um dos pilares aí do yoga moderno. Então, o que ele falava, né, que o yoga dele adicionou, que ele tinha incluído elementos do Yoga Sutra e elementos do Hatha Yoga, como o Shatkarma. Então, o Yoga Sutra é o yoga clássico, é o texto do yoga mais antigo que existe, e o Shatkarma são técnicas que estão descritas dentro da Hatha Yoga Pradipika, que é uma importante escritura do Hatha Yoga. Então, ele falou, olha, eu juntei esses dois para criar, mas não foi bem assim, tá? O Krishnamacharya e o Patabi Joyce, em determinados momentos, eles começaram a ser questionados de onde eles tinham tirado aquelas sequências. Especialmente o Patabi Joyce, porque as sequências dele eram mais rígidas.
E aí foi questionado, mas da onde foi? Onde que você conseguiu essas sequências? E ele falava sobre um livro chamado Yoga Kurunta, que seria o livro onde estaria todas todas as informações dele ali, do que ele fazia. E primeiro ele havia questionado, ele havia dito que as sequências elas estavam dentro dos Vedas. E daí, uma vez, um Brahmana estudioso chegou e falou assim: não, mas qual Veda que tem? Porque não existe essa sequência dentro dos Vedas. Aí ele começou a inventar essa história do Yoga Kurunta. Então, ele falava que só ele tinha acesso a essa técnica, esse livro, que era um livro sagrado, não sei o quê, que estava lá numa cidadezinha, não sei o quê, não sei o quê. E o Mike Singleton, ele estava fazendo essa investigação, ele foi até essa cidade, procurou na biblioteca que o Patabi Joyce falou e não existia, não tinha esse livro. E eles voltaram para ele e perguntaram: ah, mas olha só, a gente foi lá e esse livro não existia. E aí a resposta que ele deu foi: ah, é porque foi comido pelas formigas. Então, não existe nenhuma evidência de que o que eles construíram em termos de sequência existia dentro da, da tradição ali do yoga, não estava descrito ainda. Na nossa visão, isso não tem nenhum problema, não tem nenhum problema eles terem criado uma metodologia própria, mas eles queriam demonstrar ali que não, eles são da tradição e tal, e só que eles não tinham a evidência. Então acabou ficando um pouco desconfortável para quem quer uma evidência maior, para quem é mais cético, de da onde Patabi Joyce tinha tirado aquelas sequências dele. De fato, o que ele fez? Ele criou aquelas sequências da cabeça dele. Essa é a verdade. Nunca existiu nenhuma sequência registrada antigamente como Patabi Joyce fazia. Bom, e da onde que surgiu essa sequência da saudação ao sol? Então a Índia ela estava sendo muito estimulada pela questão do fisiculturismo nessa época. Então grandes fisiculturistas foram para os Estados Unidos, inclusive esse aí, o Kivi Iyer. Esse cara tem uma importância muito grande dentro do yoga, porque ele teve uma relação com o Krishnamacharya. Então eles conversavam bastante e ele que começou a dizer, pô, por que você não faz essa sequência aqui, ó? Por que você não bota isso? Por que você não faz isso? Ele que começou a sugerir para o Krishnamacharya fazer a sequência. O Krishnamacharya gostou, adotou aquelas técnicas e depois quis dar um respaldo, digamos assim, histórico que não existia. Mas, de fato, quem criou a sequência foi esse fisiculturista que também era do Palácio de Mysore e também tinha contato lá com o Krishnamacharya. E daí, para o Krishnamacharya deixar assim, a ideia com um pouco mais de tradição, ele pegou esse nome, Saudação ao Sol, que existia em alguns textos antigos, e colocou ele dentro dessa sequência. Ele deu esse nome, porque daí se falasse assim, ah, mas onde que isso está dentro da tradição? Ah, tá lá no livro de Tantra XYZ. Mas se você fosse ver qual que era a origem desse ritual, que é o Saudação ao Sol, não tinha nada a ver com sequência de posturas. Então ele fez essa certa confusão e deu para ele um respaldo, mas mais ou menos, né? Na verdade, nada do que ele fez foi criar umas novas sequências e dar o nome uma tradição que existia de outra coisa. Então aqui a gente tem diversas influências ocidentais que influenciaram o Saudação ao Sol, entre elas esse sistema que é o sistema Bux, que é uma ginástica dinamarquesa, e ela foi levada para a Índia a partir da Inglaterra, então por isso que a gente começou o primeiro slide explicando a importância da Inglaterra na colonização da Índia. Daí as informações do que estava acontecendo na Europa chegavam da Índia e muitas vezes de cima para baixo, como foi esse caso. A Inglaterra gostou desse sistema de ginástica e acabou adotando isso em todas as escolas indianas. Então, levou já ali um movimento corporal de muitas coisas que hoje se pratica dentro da saudação ao sol. Então, aqui, ó, vocês estão vendo a sequência da ginástica Bux, tem muitos movimentos aí que são movimentos da que a gente usa dentro do yoga. E a gente tem aquilo ali como indiano, mas você vê que na verdade é dinamarquês, ó, as sequências. Mas essa aqui é as diferenças aqui da saudação ao sol, da saudação ao sol no Ashtanga, a saudação ao sol. Então aqui, ó, é a saudação ao sol do Vinyasa, a saudação ao sol do Surya Namaskar do Patabi Joyce, do Krishnamacharya. Então tudo acaba sendo muito parecido ali, eles são todos muito parecidos.
E esse é o livro que a gente deixa aí. Claro que a gente não vai ler esse texto todo, mas depois eu vou disponibilizar essa apresentação aqui para vocês. Aí, se vocês quiserem dar uma olhada, vale a pena conhecer um pouquinho mais. Então é isso aí, pessoal. Um pouquinho da história aí, porque isso aí é importante para a gente ilustrar. É, Agora, sendo entendido isso, vamos para a prática, uma vez que a gente entenda que não tem nada de mágico, mas que sim é uma prática bem efetiva. E a gente vai entender agora um pouco mais sobre a questão de como você decorar essa sequência e como você fazer o seu aluno decorar a sequência. E aí também praticar. Então, bora lá.